Então, o que é essa tão falada diástase abdominal, né? Ou diástase dos músculos retos abdominais. Uma coisa que a gente precisa entender é que a diástase é uma separação de duas estruturas que inicialmente deveriam estar próximas, né? Unidas. Então, quando se fala em diástase dos retos abdominais, ou diástase dos músculos retos abdominais, a gente subentende que esses músculos, eles naturalmente estão mais próximos e que em dado momento esses músculos estão separados, né? Então, essa separação, ela vai acontecer, né? Na gestação, ela vai acontecer de uma maneira natural e necessária, tá? É normal a diástase na gestação. Durante a gestação, a gente entende a diástase como sendo fisiológica. O que é isso? Como sendo algo normal, né? Para aquele momento. Agora, quando a mulher não está grávida e ela apresenta uma diástase, aí a gente pode dizer que é uma diástase já patológica. Essa diástase que acontece na gestação, né, ela vai acontecer em todas as gestantes. Ao longo da gestação, essa distância entre esses músculos vai aumentando, né? Porque, querendo ou não, o bebê vai crescendo, o útero vai crescendo e vai precisando de mais espaço na cavidade abdominal. Então, quando chega no final do terceiro trimestre, lá pela 40ª semana, praticamente 100% das mulheres elas vão ter uma diástase, né? Agora, a gestante, ela também pode ter uma habilidade de ativação da musculatura abdominal, né? Uma coisa que é muito importante, que até eu fiz na minha gestação, não sei se acontece com você, mas quem não tem aquela barriguinha chapada, né, fica praticamente o tempo todo encolhendo a barriga para não aparecer tanto. Aí o que acontece quando engravida? Buf, volta aquela barriga para fora. Agora eu posso relaxar porque eu tô grávida e essa barriga pode aparecer. Tá, beleza. Tu descansou, tá feliz porque tá grávida. Acontece que quando a gente relaxa essa barriga, deixa essa barriga livre, leve, solta, a gente deixa de ativar a musculatura, né, da região. E querendo ou não, pode ser prejudicial ao longo da gestação. Ao longo da gestação, não é interessante a gente deixar essa barriga à vontade, não é? Claro que a gente não vai ficar o tempo todo ativando, contraindo, porque cansa, né? Mas, por exemplo, se você está fazendo movimentos mais bruscos, mais rápidos, se você está fazendo algum exercício físico, é interessante fazer uma ativação da musculatura da região abdominal, tá certo? Por quê? Porque no momento em que a gente está fazendo exercício, querendo ou não, vai aumentar a pressão dentro do abdômen. E se a gente não mantém essa musculatura ativada, essa pressão abdominal, ela vai forçar, como se ficasse forçando para fora, né? E esse ato de forçar para fora e não ter algo para impedir, vai fazer até com que essa diástase tenda a piorar, tá certo? Então, essa diástase dos músculos retos abdominais, ela vai acontecer ao longo da linha alba durante a gestação e vai formar o que a gente chama de espaço ou distância interretos, né? Normal. Então, como eu falei, é normal e necessária durante a gestação. Não tem essa história de gestante não ter diástase, de fazer exercício para fechar a diástase durante a gestação. Isso não existe, né? Se isso acontecer, tá indo contra a anatomia e fisiologia da gestante, tá certo? E quem se propõe a fazer isso não tá prestando um bom serviço para o público, né? Ou que acompanha no Instagram, ou para aquela pessoa que está sendo tratada por ela, tá? E também é interessante ter cuidado com algumas... eu vou externar até uma opinião muito pessoal, né? Porque, infelizmente, tem profissionais da saúde que falam coisas indevidas,
né? E tem pessoas que não são profissionais da saúde, mas são pessoas que exercem grande influência, né, na mídia, são os influencers, o pessoal das mídias sociais, né, os influenciadores, as blogueiras e tal. E muitas vezes o corpo delas é bem trabalhado, vamos dizer assim, pela academia, ou por procedimentos estéticos, ou por cirurgias estéticas, né? E se passa uma imagem de um corpo perfeito, né? E esse corpo perfeito, por exemplo, não tem uma diástase, ou tem gominhos, ou tem isso, ou tem aquilo. E às vezes aquela mulher que não tem essas condições, né, favoráveis para trabalhar o corpo, vai ficar em busca desse corpo ilusório, perfeito, que não existe, na verdade. E isso pode gera bastante frustração, certo? E muitas das coisas que são apresentadas, infelizmente, elas não são reais, né? Assim, eu vejo como uma grande irresponsabilidade, tanto de profissionais como de pessoas que usam de sua influência digital para passar certas informações que são erradas, né? E que muitas vezes geram um certo grau de ansiedade nas pessoas que é bem prejudicial para a vida cotidiana, né? Para os relacionamentos, enfim. E a questão da diástase na gestação, são vários fatores que vão levar, né? Como eu coloquei, que a diástase ela vai acontecer de uma maneira fisiológica, anatômica na gestação, tá? E acontece por várias dimensões. Não é só o músculo reto abdominal que vai se distanciar, né? Mas tem a questão de tecido de sustentação, né? Que é o tecido formado pelo colágeno, tecido conjuntivo, certo? Tem toda essa questão de atuação em conjunto com os músculos do assoalho pélvico, certo? Então, a gente não olha só para essa distância. A questão não é só a distância. Essa distância existe. Na gestação, beleza. Mas é interessante ter os músculos trabalhando, certo? Os músculos funcionais. Mas também esse trabalho tem que ser um trabalho adequado. Aí, o que é que pode levar a uma diástase dos retos abdominais, né? A própria gestação, isso a questão da diástase patológica, tá? Na gestação a gente entende que é algo normal. Mas, por exemplo, a mulher teve uma gestação agora, não é? Engordou muito, não se cuidou bem, forçou muito esse abdômen. Forçar o abdômen é diferente de ativar, de trabalhar esse abdômen, né? Então forçou muito esse abdômen, deixou ele mais fragilizado ainda. Então o que é que acontece? Após o parto, ela manteve essa diástase, né? Essa diástase ela pode ter reduzido de tamanho, mas ainda ficou um resquício, certo? A cesariana, ela é um fator de risco, porque principalmente daquela diástase abaixo do umbigo, por causa do procedimento cirúrgico, né? Porque é como se estivesse rasgando ali toda aquela faixa de tecido colagenoso, né? De fáscia, de tecido conjuntivo, é como se rasgasse, né? E gera um local de maior fragilidade. Muitas gestações e gestações gemelares podem provocar diástase, né? O bebê grande demais, quando a pessoa já tem alteração do colágeno, né? Tem pessoas que têm uma hiperfrouxidão articular, pessoas que já apresentaram hérnia de disco em épocas anteriores, muitas vezes até na infância. Hérnia de disco não, hérnias umbilicais. Outra coisa importante diástase é diferente de hérnia, né? Tem gente que tem hérnia umbilical, tem hérnia inguinal, que é aqui na região da virilha, né? Então, se essa mulher, por exemplo, apresentou esses problemas antes, até na fase da infância, ela pode desenvolver uma diástase, né, patológica. E procedimentos abdominais, por exemplo, uma
cirurgia muito grande na região do abdômen, cirurgia mais aberta e tal, isso pode deixar a região abdominal mais fragilizada, tá? A diástase, ela vai acontecer, né? A diástase fisiológica, ela vai acontecer na gestação e ela vai permanecer no pós-parto. Aí, o que é que acontece? Desta diástase, em torno de 23 a 32%, ela vai desaparecer após um ano do parto. Então, ela pode permanecer até um ano do parto, até dentro de um ano, né, de pós-parto, e depois de um ano do pós-parto ela desaparece. E muitas vezes ela desaparece de maneira espontânea. O que é? Não precisou fazer nenhum tipo de ação, nenhum tipo de tratamento, nem cirurgia, nem nada. Tá? Então, ela pode estar, essa separação, ela pode estar localizada mais aqui a nível de umbigo, tá? Essa separação, ela é bem comum aqui, né, na região do umbigo, mas ela pode acontecer aqui na região supra-umbilical, né? Ou na região infra, ou dependendo da gravidade, pode permanecer. Na gestação vai ser assim, né? E no pós-parto, dependendo do caso, ela pode permanecer também dessa maneira, tá? Esse negocinho fica difícil de passar. Então, o que é que acontece? Durante a gestação, a gente vai fazer uma avaliação da diástase, claro. A gente precisa fazer a avaliação dessa diástase e, principalmente, fazer uma avaliação da funcionalidade dos músculos abdominais. Se esses músculos, se essa mulher, ela consegue ativar os músculos. Como é que é essa ativação? É como eu falei até nos vídeos anteriores, né? Sobre ativação abdominal. E aquela ativação abdominal, a gestante, que ela tem uma boa percepção corporal, ela vai conseguir realizar, né? Aqueles vídeos são mais demonstrativos. Aí, se você não consegue realizar, né, acha que tá difícil, na verdade, até antes de tentar, eu acho interessante procurar um profissional que possa te orientar. Não precisa ser um fisioterapeuta pélvico, né? Mas pode ser até um educador físico e um fisioterapeuta, mas essa pessoa precisa entender da fisiologia gestacional, precisa entender essa questão da diástase fisiológica na gestação e como ativar os músculos do abdômen, tá? Então, a gente sempre precisa respeitar a fisiologia, certo? E o que é que acontece? Essa proteção ao abdômen, como eu falei antes, que proteção é essa? Evitar sobrecarga, né, durante os exercícios, evitar já os abdominais convencionais, aquele que você vem e faz esse movimento. Já não é interessante realizar mesmo sem o abdômen estar maior, já está crescido. Por quê? Porque toda essa questão de fragilidade, tanto articular como de tecido de sustentação, tecido conjuntivo e tecido muscular já vai estar acontecendo. Então, é interessante prevenir, né? Então, já vai cuidando, já vai protegendo, certo? Aqui, né, durante a gestação, o que é interessante? Mais uma vez, a gente não mede a diástase, né? Tá com 3 centímetros, tá com tantos centímetros. A gente não vai medir. A gente vai fazer uma avaliação no início, né? No nosso primeiro atendimento, a gestante, a gente avalia esse abdômen, mas não precisa ficar reavaliando por vários meses ou toda semana. O importante é o quê? A gente ter uma boa observação do comportamento desse abdômen durante a realização dos exercícios,
né? A gente precisa sempre orientar, principalmente se essa gestante, se você realiza tanto o acompanhamento com fisioterapia pélvica como no Pilates, né? Porque tem pessoas, tem profissionais que trabalham com Pilates que eles não são específicos para a gestante. Então, às vezes pode passar alguma coisa despercebida, né? Ou então fazer exercícios na academia, às vezes até com personal. Então a gente precisa te orientar, né? A gente precisa orientar a gestante como realizar essa ativação abdominal de uma maneira que não piore o aumento dessa pressão intraabdominal, de uma maneira que não desequilibre essas forças que estão agindo dentro da região abdominal e pélvica. E outra, a gente sempre vai fazer também em conjunto uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico. Por quê? Porque, como eu falei, existe uma sinergia, né? Então, os músculos do abdômen, eles ajudam os músculos do assoalho pélvico. É uma coisa alimentando a outra, né? É um músculo ajudando o outro. Então, durante o exercício, no momento em que você está executando, por exemplo, uma elevação dos braços, né? Uma elevação dos membros superiores, nesse momento aqui, né? O que é que você vai fazer? Vai ativar o seu assoalho pélvico e vai ativar a contração dos músculos abdominais. Ao mesmo tempo, é interessante que faça uma expiração, né? Soltar o ar. Agora, o que é interessante? Que tudo isso aconteça dentro do tempo de contração dos músculos do assoalho pélvico. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, você vai fazer esse movimento, tan e tan, tá? Aquele negócio. Se você só consegue contrair o assoalho pélvico, manter essa contração por 4 segundos, você faz esse movimento todo em 4 segundos, ou então você faz aqui 4 segundos, aí respira de novo e volta nesses 4 segundos. O que é importante? Fazer todos os movimentos durante a ativação do assoalho pélvico, associado com a ativação do abdômen, mais expiração, né? E tem que ter cuidado também com essa expiração para ela também não ser muito forçada, não ficar quase no final do fôlego e provocar um aumento rebote, como se fosse assim, dessa pressão intraabdominal. Então, se você tá fazendo aqui, então puxa o ar, aí né, faz um movimento um pouco mais rápido, mas que aconteça essa ativação do assoalho pélvico, abdominal e expiração, tá bom? E tem que treinar bastante a respiração, treinar o músculo diafragma, certo? Para você também não ficar tonta, né? Porque quando você começa a fazer esses movimentos, você pode ficar tonta. E é interessante fazer tudo dentro do seu limite. Começou a ficar meio ruim, começou a perder o equilíbrio, né? E é interessante que não faça sozinha, né? É interessante que faça acompanhada, sendo monitorada, não é? Frequência cardíaca, sinais de tontura, esse tipo de coisa, tá certo? Por quê? Porque gestante, por mais que esteja saudável, ela está mais suscetível a ficar tonta, não é? A ter falta de ar e isso tudo, então é importante estar devidamente acompanhada. Aí o que é que acontece? Essas recomendações aqui para o pós-parto, eu deixei aqui tudo meio que resumido, mas essas recomendações, elas são interessantes já de serem realizadas durante a gestação. Então, o que é que já vai tratar essa diástase dos retos abdominais, né? Por mais que repetindo, por mais que na gestação seja fisiológica, seja normal, a gente já pode começar esse tratamento, essa prevenção de uma piora. Como? Já fazendo essas recomendações, que é o quê? Evitar posturas e exercícios que aumentem a pressão intraabdominal. O que é isso? O famoso abdominal convencional. Ou então, quando você vai se levantar e você se levanta
assim, né? O que é ideal para gestante? É ficar de lado, se apoiar no braço, ficar de ladinho, sentar e levantar, né? Então, tudo que vai aumentar a força dentro do abdômen é interessante evitar, tá? Movimentos bruscos, né? Pegar muito peso e ficar prendendo o ar, tá certo? Tentar relaxar o assoalho pélvico durante a defecação, né? Colocar um banquinho, alguma coisa para deixar, para tentar simular a posição de cócoras no vaso sanitário, para relaxar o assoalho pélvico durante a defecação, porque muitas vezes a gente faz, né, aquela força que não é interessante. A defecação, na verdade, é um ato que deve ser de relaxamento, certo? Os exercícios globais é interessante que sejam realizados apenas quando a mulher consegue ativar corretamente essa musculatura abdominal. Então, se na academia isso não foi feito, ou se no Pilates isso não foi feito, é interessante ser feito pelo fisioterapeuta pélvico. E mais, isso eu digo porque já aconteceu comigo, de uma gestante me procurar. Ela já estava no Pilates e já estava fazendo fisioterapia pélvica. Aí o que é que acontece? Ela chegou pra mim e disse que procurou outro profissional em outra cidade e que foi tudo completamente diferente. Tudo que foi realizado foi completamente diferente pela profissional que estava seguindo ela, atendendo ela aqui na cidade. Aí ela veio me procurar. Ela veio até super na defensiva, né? Não quis conversar muito comigo no WhatsApp. E a gente conversou melhor no presencial, quando ela foi no consultório. E o que é que ela disse? Que quando estava na fisioterapeuta pélvica aqui na cidade, essa fisioterapeuta não dava atenção devida a ela, né? E que ela queria um profissional que fizesse isso. Então, o que é que eu digo? O profissional, quando você for, ele vai dizer, ontem mesmo, né? Aqui não tem questão de espaço-tempo, mas eu atendi uma gestante que ela tava assim, ela foi pra mim, né, pra esse primeiro contato, para saber como é que eu iria agir com ela, né? Aí eu expliquei, nesse momento eu vou lhe ensinar a ativar o abdômen, a contrair de uma maneira eficaz o assoalho pélvico. Depois de tantas semanas eu vou começar a fazer movimentos de mobilidade, depois eu vou começar a fazer, vou dar uma atenção maior a massagem perineal, ao alongamento dos músculos do assoalho pélvico. Então o fisioterapeuta, é interessante que ele diga para você como é que ele vai trabalhar, fazer tipo um cronogramazinho, né? E dentro da nossa avaliação, a gente avalia como é que está essa contração do assoalho pélvico e como é que está essa ativação abdominal, né? Então, se a mulher não consegue fazer nada, o que é que eu vou fazer inicialmente durante meus atendimentos? Eu vou ensinar essa mulher a fazer essa contração adequada para só depois daí liberar ela para os exercícios. Aí o que foi que aconteceu com essa moça que me procurou, né? Antes, eu misturei aqui duas histórias. Ela disse que quando eu falei pra ela, isso no primeiro atendimento, quando eu avaliei o assoalho pélvico e avaliei o abdômen e orientei ela a realizar durante o exercício, ela disse: Carol, ninguém nunca falou isso pra mim, né? Aí quando ela veio pra mim na outra semana, que ela foi no Pilates, que ela foi acho que pro Pilates, ela disse que já foi diferente, porque ela já pegou o que eu orientei e colocou lá no Pilates. Aí foi que ela entendeu o que é que a fisioterapeuta queria dizer com ativa o abdômen, né? Então, é um cuidado que a gente deve ter, né? Quando a gente pede para o paciente, né, para a gestante ativar o abdômen, é interessante a gente saber se ela sabe ativar o abdômen, né? Ensinar essa respiração diafragmática, né, e observar esses movimentos laterais da costela, que eu já falei em vídeo anterior, né? Evitar exercícios que levem à perda de urina, né? Então, isso durante a gestação e após, né? Isso aqui eu coloquei para o pós-parto, então se adequa ao pós-parto, mas é interessante verificar na gestação se algum movimento levou essa mulher a perder urina, né?
E no pós-parto, o que é que a gente precisa também? Sempre adicionar os movimentos do assoalho pélvico, o treino da musculatura do assoalho pélvico, né? Nesse momento a gente já pode começar realmente a fortalecer esses músculos, a deixar eles mais fortes, tá? E que eu tava até esquecendo de falar, esses exercícios a gente vai fazer quando essa mulher já estiver liberada, tá? Normalmente a liberação ocorre depois dos 30 dias, 45 dias, depende do procedimento realizado. Muitas vezes o obstetra diz, agora você pode ir fazer sua academia, pode fazer seus exercícios, beleza. Aí é onde tá. Como eu falei na aula sobre exercícios, ela vai ter que começar aos poucos, não é? Não pode ser aquela carga que ela pegava antes de engravidar, ela não vai suportar nesse momento, então tem que recomeçar, tem que ser uma progressão de acordo com o que ela vai conseguindo, né? De acordo com o que ela vai se adaptando, beleza? E a realização dos abdominais convencionais também não estão liberadas nesse momento, principalmente se ela ainda tem essa diástase, esse abdômen muito fragilizado. O que é interessante primeiro, a gente adaptar, né? Reorganizar. Então, nesse momento, a gente pode até indicar exercícios mais direcionados para o abdômen, mas sempre verificando se ela está fazendo a respiração correta, se ela está, durante o movimento, fechando essas costelas, né? E se está trabalhando os músculos do assoalho pélvico, tá? A minha intenção aqui realmente não é ensinar os exercícios, até porque eu acho mais prudente você procurar um profissional que possa lhe ajudar, porque eu falando aqui, né, eu estou tentando fazer da minha melhor forma, mas pode ser que não chegue da melhor forma para você e você comece a executar de uma maneira errada, e eu não quero que depois você diga, eu aprendi com a Carolina e ela ensinou desse jeito, né? Então a minha intenção maior aqui é fazer te conscientizar do que principalmente não pode ser feito, tá? Para não piorar essa diástase, certo? E para tratar é interessante procurar um profissional capacitado, tá? Então a gente vai evitar exercícios de alto impacto nesse momento. E uma coisa importante são as orientações para as demandas domiciliares, né? Tipo, às vezes essa mulher teve bebê agora, mas tem um filho pequeno e pega no colo. Ter cuidado com isso, né? Se proteger. Evitar pegar peso, né? Peso desigual entre cada lado. Se for pegar um peso, assim, fez compras no supermercado, pegar o peso igual, certo? Até para evitar muito. E todo o peso que for pegar, tentar ativar esses músculos abdominais. Na verdade, eu oriento essa ativação dos abdominais desde você tá lá na maternidade, né? Se você consegue ter essa percepção, você faz. Essa percepção ela vai estar um pouco reduzida, né? Alterada, se foi uma cesárea, porque tá todo dormente, né? Tá com a sensibilidade alterada. Mas se você consegue fazer um pouco de ativação, já seria interessante, tá bom? Então, como eu falei, né? Os cuidados, eles devem ser iniciados desde a gestação, desde antes do aumento do volume abdominal. A recomendação é que vocês evitem fazer programas de exercícios online, tá? Por quê? Porque o profissional ele não tá lá te acompanhando, ele não tá lá te acompanhando e te orientando a realizar um exercício orientado, né? Organizado. Por mais que ela passe as informações que demonstrem os exercícios, será que você está fazendo da maneira correta, né? Muitas vezes são ensinadas uma autoavaliação da diástase. A gente não avalia a diástase somente pelo dedinho, né? Pela distância, né? A gente avalia a diástase ao movimento, não é? Durante aquele abdominal infra, né? Pronto, uma coisa que você não deve fazer, se você tem diástase, ou não sabe, ou tem dúvida, evita fazer aqueles abdominais infra, que eles podem ser prejudiciais, tá? Sempre procurar um profissional capacitado. Outra coisa, a diástase, ela não fecha, né? É importante a gente deixar bem claro
eu como profissional, o que é que eu digo? Olha, eu não vou te prometer que eu vou fechar a tua diástase. Eu posso prometer que eu posso tentar deixar ela mais, essa distância reduzida, né? Eu vou organizar os tecidos envolvidos, eu vou melhorar a função dos teus músculos, vou melhorar essa organização desse teu tecido conjuntivo, vou melhorar a ação dessa linha alba, né? Mas isso só vai acontecer dentro de um conjunto, tá? A cirurgia, por exemplo, ela pode até fechar, mas os músculos, eles não vão estar funcionais, né? Então, muitas vezes a cirurgia, ela pode ser falha, porque ela não vai pegar todos os aspectos de uma diástase. Pode haver, por exemplo, a necessidade de fazer uma cirurgia, mesmo tendo feito os exercícios, até pode, né? Mas vai depender muito do caso, tá? Eu também não posso prometer que vou tratar todos os tipos de diástase, né? Porque tem distâncias, tem problemas que realmente são indicação cirúrgica, tá? Uma coisa até para reduzir essa ansiedade, o fechamento da diástase, ele não vai acontecer de hoje para amanhã. Dificilmente, é o que até muita gente diz, eu prometo fechar tua diástase em um atendimento, ou em um mês, sei lá, alguma coisa assim. Mas provavelmente os tecidos envolvidos, os músculos, principalmente, eles não estarão funcionais, eles não estarão funcionando de uma maneira saudável, tá? Então, como eu falei, essa avaliação ela não é realizada apenas verificando essa separação dos retos abdominais. Até porque o problema em si ele não acontece só a nível de retos abdominais, tá? Ele vai acontecer na região como um todo, tá bom? Então, eu já vou finalizando aqui, né? Quero agradecer a quem se propôs a entrar comigo nesse desafio. Espero que tenham gostado do conteúdo. Caso queiram mais informações, tirar dúvida, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer de solucionar essas questões, tá bom? Até mais e a gente se encontra. Vou fazer aqui de uma maneira improvisada nas redes sociais, né? Então, meu arroba Carolina Macedo Fisio Mulher, e-mail carolatostes@gmail.com e WhatsApp 88 DDD 999 074263. Tá bom? Obrigada e até breve.